Shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor. Mais uma vez, apóstolo Elielson Oliveira, do Ministério Internacional Restitui, para mais a leitura da palavra do Senhor, que se encontra hoje em Levítico, capítulo 14. Diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso do dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pleno, melhor dizendo, seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará ao arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que o 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba, e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos amassada com azeite, e 1 log de azeite. Versículo 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros, e oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como da expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Versículo 15. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará a expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. Versículo 20. O sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recurso para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto.
E ao 8º dia da purificação os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Versículo 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de alimento. E assim, o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhes permitirem o devido para purificação. Versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em convinhas verdes ou vermelhas e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiverem a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspadas a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará se a praga na casa se tem estendido. Lepra roedora há na casa, imunda está. Versículo 45. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levantará para fora da cidade em um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa levará suas roupas, e o que comer em tal casa levará suas roupas, lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa, examinando se a praga não se tem estendido na casa, porém que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo,
e com o carmesim. E então voltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo, assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas. Versículo 57 e último, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém, Senhor. Graças te damos. Obrigado por mais uma leitura. Continua abençoando nossas vidas e operando as tuas maravilhas em cada um de nós. Te louvamos agradecido por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom. Graça e paz, amados.